Amadas Déboras, a paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Jaguaraci, falo aqui da cidade de Feira de Santana e venho trazer para nós uma reflexão sobre o tema do Desperta Débora deste mês, que é Tu és o Deus que realiza milagres, que está no Salmo 77, o versículo 14, a parte A. Amadas, esse salmo é um dos que eu mais gosto também. Tem outros, mas esse também faz parte da lista de salmos que eu amo bastante. Já meditei muito nestes salmos nos dias maus da minha vida. Somente eu e Deus sabemos as coisas que já aconteceram na minha caminhada de fé. E eu tenho certeza que todas as vezes que eu peguei um texto, ou seja, um salmo para ler, foi para que as bênçãos de Deus fossem confirmadas na minha mente, para estar no meu coração e não desistir. Então, amadas, com essa fala que eu disse agora a vocês, eu também digo a vocês, minhas irmãs, encham sua mente, encham as mentes de vocês com a palavra de Deus. Porque uma das formas de você calar a voz do inimigo é você ter a certeza das promessas de Deus que está na palavra dele. O Senhor vai calar a voz do inimigo quando ele vem na forma de pessoas, às vezes pessoas próximas a você, usa muito falas de derrota para você, falas de desistência, e você precisa ter a palavra do Senhor na sua mente para calar, manietar, fechar a boca do inimigo contra você. Então, amadas, leiam a palavra do Senhor. E eu digo mais, larga o celular e busque ao Senhor. Ele quer tabernacular com você. Ele quer devocionar com você. Ele quer estar com você. Aleluias. Amadas, o texto de Salmos 77, 14a fala assim, diz: Tu és o Deus que realiza milagres. Você vê que é uma afirmação. E este salmo, ele foi escrito por Asaf, e ele foi uma pessoa que ele era um músico que era importante na época de Davi. Inclusive, ele fez parte dos músicos lá, quando você lá em 1 Crônicas 15, do versículo 16 a 19, você vai ver que lá fala sobre Asaf, que ele foi escolhido para ser um dos músicos, e ele também foi um dos músicos que estava tocando quando a Arca da Aliança estava saindo de Obed-edom para Jerusalém. Então, Asaf, ele tinha proximidade com o Senhor. Asaf, ele via os milagres de Deus. Asaf via o que Deus poderia fazer. Asaf via os milagres do Senhor, os feitos do Senhor. Não foi à toa que ele disse o tema que nós estamos compartilhando neste mês, quando ele diz: Tu és o Deus que realiza milagres. E por que Asaf chegou a dizer essas falas? Voltando aos salmos antes, o Salmo 73 mostra ali que Asaf, ele via pessoas que desprezavam a Deus prosperando. E ele achou tudo aquilo injusto. Começou uma inquietação na sua alma. Então Asaf, ele começou a mostrar, e ele começou a permitir, deixar pecar, porque ele começou a desacreditar da ação de Deus na vida dele, não é? E passando do Salmo 73, passou o 74, chega o 77, você vê que logo Asaf já começa a falar, e ele diz: Tu és o Deus que realiza milagres. Ou seja, Asaf falou daquilo que Deus fez na vida dele, já tinha feito na vida dele. Então, esse Salmo 77, versículo 14, nos ensina a confiar em Deus em todos os momentos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis. Porque, amadas, nós temos que entender que o Senhor está sempre pronto para nos socorrer. Mesmo Asaf passando por momentos difíceis na vida dele, por um momento, ele achou que Deus tinha se afastado dele, porque ele via as pessoas injustas, as pessoas más que desprezavam a Deus prosperando. Então ele começou a sentir uma inquietação. Ele viu, ele dentro dele achava aquilo
errado. Mas ele voltou novamente para a palavra do Senhor e disse: Tu és o Deus que realiza milagre. Muitas vezes, irmãs, nós que servimos ao Senhor, não queremos ver e nem passar por momentos difíceis. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui na terra, apesar de não sermos daqui, estamos passando por um tempo aqui, nós também vamos passar por momentos difíceis. E muitas vezes, quando a gente está passando por momentos difíceis, nós queremos que isso seja resolvido logo. Nós nos tornamos imediatistas e não queremos que aconteça nada de ruim. E quando acontece, nós nos deixamos desmoronar, nós ficamos abatidos e nós começamos a praquejar, nós começamos a dizer coisas que nós não devemos dizer. Nós começamos a esquecer dos milagres, das proteções, dos livramentos que Deus e das providências de Deus em nossa vida. Então a palavra de Deus, assim, esse salmo nos leva a dizer que nós venhamos a pensar e lembrar que nosso Deus é um Deus que realiza milagre, e com isso nós não devemos permanecer em estado de desolação total, pois o salmo de hoje diz que nosso Deus é o Deus que realiza milagres. Então, amadas, esse salmo nos leva também a refletir que Asaf, em um momento da sua vida também, ele lembra dos dias em que Deus o havia ajudado. Então, o que é que mostra é que nós devemos, no momento, nos dias maus, nos dias de angústia, que nós ficamos desoladas, nós devemos olhar para trás e lembrar aquilo que Deus fez por mim e por você. Amém, amadas? Então não se deixe abater, não se deixe ficar desolada, não deixe que o dia mau tome conta da sua vida, da sua mente. Permaneça lendo a palavra do Senhor, se fortalecendo na palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que você vai combater as palavras negativas contra você. Veja que Jesus lá no monte com o inimigo, ele falou a palavra. Tanto Satanás como Jesus usaram a palavra, e Jesus derrotou o inimigo com a palavra. E nós também devemos assim seguir esse exemplo de Cristo, derrotar o inimigo, as palavras negativas, pessoas que se levantam contra nós, duvidando do poder de Deus em nossa vida, só porque nós estamos passando por uma luta, combatendo com a palavra. Quando eu sofri o acidente e ainda estou em recuperação, usando colete na coluna, vi algumas pessoas olhando para mim, algumas perguntaram, falaram assim: mas como isso acontece com você? Até parece que eu sou a melhor pessoa do mundo e que não poderia acontecer nada comigo, só porque, vez ou outra, eu sou convidada a dar uma mensagem, uma palavra de reflexão nos grupos, e aí a pessoa vem logo com você. Então, se mostrando o quê? Que em mim não pode acontecer nada comigo. Então, eu tomo esse momento que eu estou passando como uma lição de Deus na minha vida. As irmãs não imaginam o quanto Deus tem falado comigo esses dias, o quanto eu estou mais ainda com o Senhor e Ele tem falado comigo. Não é todo o mal que vem na nossa vida, muitas vezes também é para nos ensinar. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus que realiza milagres. E não tome milagres, irmãos, apenas pela questão de cura física e emocional. O milagre de você ter um encontro com Deus todos os dias, quando sua mente, a sua consciência começa a lembrar dos feitos de Deus, o que Ele tem feito comigo, com você, eu duvido que você não comece a falar palavras de alegria, palavras de encorajamento para todos aqueles que estão ao seu redor. Amadas, o teu Deus é um Deus que realiza milagres. Creia. E ainda que o seu filho, sua filha hoje esteja vivendo algo que você não ensinou para ele, saiba que o Deus que realiza milagres, ele vai ao encontro do seu filho. Projete cada vez mais orações de cura, de libertação, de salvação na vida dos seus filhos, minhas amadas. Não desista de orar por os seus filhos, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Louvado seja Deus.